Aleluia, irmãos. Queria pedir para os irmãos abrirem em 2 Crônicas, capítulo 2. Irmãos, essa palavra, né, de 2 Crônicas veio na leitura diária da Bíblia, né, que nós estamos fazendo aqui na igreja. E aí ela me chamou muita atenção, né? Essa pessoa que nós vamos falar aqui, né, que é o Hurão Abi, ele me chamou muita atenção na leitura diária da palavra, né? E assim, tinha pouco sobre essa pessoa, né, da Bíblia. E aí eu falei pro Senhor, falou comigo, né, eu vou deixar como uma abertura de culto, né? Vou deixar aqui separadinho para uma abertura de culto. E aí quando o pastor me convidou, né, para pregar hoje, só estava vindo essa palavra, irmãos. Só que eu não tinha muita coisa para trazer, né? A princípio era só uma abertura de culto. Aí eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, né? Me ajuda, cara, porque eu já trouxe uma palavra também que era só uma linha assim, ó. Aí eu falei, para de fazer essas brincadeiras comigo, pai. Mas amém, glória a Deus. Vamos ler aí a partir do versículo 11 até o 14. Amém? Amém. E a palavra do Senhor diz assim: Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: Ó Senhor, o Senhor ama o seu povo, e por isso te fez rei sobre ele. Falando de Salomão, né, irmãos? E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, e que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Estou te enviando Hurão Abi, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, em linho fino e em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os do meu senhor, Davi teu pai. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te glorificamos aqui nessa noite, ó Pai. Nós queremos sentir, ó Pai, a Tua presença, ó Pai, de uma maneira diferente. Nós queremos sentir o Teu toque, ó Pai. Nós queremos sentir o Teu perfume, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Pai, por meio dessa palavra, Pai. Esvazie-me de mim mesmo, ó Pai, para trazer aqui, ó Pai, no coração dos meus irmãos, ó Pai, a Tua palavra e que ela venha falar, ó Pai. Que ela venha falar e moldar, ó Pai, o seu entendimento, o seu pensamento, ó Pai. Nos conduz, ó Pai, a um caminho, ó Pai, a sermos moldados, ó Pai, por meio da Tua palavra, ó Pai, a buscarmos mais de Ti, Senhor, a ter mais compreensão, ó Pai, dê entendimento aos meus irmãos, ó Pai, fale com cada um, ó Pai, a sua maneira, ó Pai, como um vento suave, ó Pai, ou como uma tempestade, ó Pai, chega no coração dos meus irmãos, ó Pai, toca, ó Pai, o coração deles, Pai, esvazio de mim mesmo, ó Pai, fala através do Teu Filho, ó Pai, pois nada sou, ó Pai, perante a Ti, ó Pai. Ó Senhor, nós não merecemos estar aqui, ó Pai, pregando a Tua palavra, ó Pai, ou louvando a Ti, ó Pai, mas o Senhor, com Sua infinita graça e misericórdia, ó Pai, nos conduziu por meio do Seu Espírito Santo, ó Pai, de falar a Tua palavra, ó Pai. Então fala, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Cristo Jesus, ó Pai, amém. Amém, meus irmãos. Então, eu creio que os irmãos também ficaram admirados, né, aqui da sabedoria do Hurão Abi, né? E aqui tem algumas curiosidades, né, irmãos? Em algumas versões da Bíblia, vocês vão ver que o nome do rei e o nome do Hurão Abi é o mesmo. É Irão, ou Irã, ou Hurão, né? Que realmente a tradução dos dois nomes significam a mesma coisa, né? Quando eles traduziram. Irão, ou Urã significa meu irmão exaltado.
ou aquele que nasceu nobre. Amém? E assim, irmãos, esse Abi de Urão-Abi, né, que ele fala aqui, que vai enviar o Urão-Abi, né? Esse Abi significa meu pai. Mas ele não estava enviando o pai dele, irmãos, né? Ele não estava enviando o pai dele. Esse Abi se refere também a conselheiro, né? O entendimento de pai como conselheiro, né? Como aquele que instrui, aquele que traz a instrução, né? Então, entende-se que Urão-Abi era o mestre artesão do rei de Tiro. Amém? Então ele envia a Salomão, né? Ele é amigo de Davi, e ele envia a Salomão o seu próprio mestre artesão, né? Para auxiliar ali na construção do templo. Amém? Aí, a princípio, né, irmãos, quando eu li sobre essa palavra, eu fiquei admirado assim, nossa, quanta sabedoria, né? De Urão-Abi, né? Ele sabia mexer com todo tipo de material, todo tipo de tecido, e qualquer projeto que colocasse em sua mão, ele fazia com excelência, né, irmãos? E aí eu falei, cara, Urão-Abi, quando ele começou a ser instruído, né? Quando ele começou a aprender tudo isso, muito provavelmente passava na cabeça dele, para quê? Né? Por que eu não me especifico em algo, né? Eu faço algo em específico. Em 1 Reis 7, irmãos, tem uma palavra que diz assim, 1 Reis 7, do 13 ao 14. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro, e trouxeram Urão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Urão era extremamente hábil e experiente, e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Então, ao começar da instrução de Urão-Abi, começou por seu pai, né? Que ele era artesão, ele sabia mexer com bronze, né? E aí, Urão, ele se perguntava, nossa, mas por que eu estou passando por isso, né? Por que eu tenho que aprender tudo isso? Para que vai ser usado? Foi a minha pergunta, né? Era o que eu queria trazer na abertura de culto. E aí o Senhor ministrou algo na minha vida, né, irmãos? Que às vezes a gente passa por algumas lutas, algumas dificuldades, né? Ou não dificuldade, passamos por algo em nossas vidas e até tipo uma faculdade que você não sabe o porquê está fazendo aquela faculdade, mas você sabe, Senhor, eu vou fazer isso aqui, agora eu não sei o porquê. Sabe aquelas coisas na nossa vida que a gente não sabe o motivo, o significado, mas que está acontecendo? Seja aos nossos olhos, ruim ou boa, mas que está acontecendo. Então eu imaginei Urão-Abi passando por tudo isso, né, aprendendo tudo isso e não sabia o porquê, né, o porquê de tudo aquilo. Só que aí depois Deus honrou ele sendo o próprio mestre artesão do rei, né, do rei de Tiro, o rei Urã. E eu também me fiz essa pergunta, irmãos, com algo que aconteceu na minha vida, que foi no roubo de um carro, né? Que eu estava fazendo técnico em meio ambiente, aí eu ia de carro às vezes. Aí quando eu saí, né, do curso, cadê o carro? Né, eu estacionava em 2 lugares diferentes, aí eu falei assim, cara, eu estacionei aqui, ou será que eu estacionei ali embaixo? Aí eu fui lá para baixo, o carro também não estava. Aí eu falei, meu Deus. Liguei pro meu pai, né? Meu pai perguntou como é que eu estava, se estava tudo bem. Falei, roubaram o carro, né? Aciona o seguro, né? Aí ele falou, não, o carro não tem seguro. Aí eu falei, o carro não tem seguro? Aí eu falei pro policial também, né? O policial tem seguro? Aí eu falei, não tem. Aí ele já, esquece, né? Faz o BO lá e espera em Deus, né? Até hoje esse carro não voltou, meus irmãos. Aí eu ficava questionando, né? Eu já era cristão nessa época. Aí eu falava, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Né? Eu estou aqui me esforçando, nem queria terminar esse curso. Estou aqui, nem queria vir hoje. Né? Eu ficava me perguntando, eu queria tanto ficar em casa. E o Senhor faz isso, eu nem tenho carro, nem comprei um carro ainda. E agora eu vou ter que pagar um para o meu pai, né? Não porque meu pai tenha pedido, mas porque eu me senti na obrigação, né?
Então eu paguei parte do carro com meu pai e depois ajudei ele a comprar um novo, né? E aí passou muito tempo e eu tinha me questionado e tinha esquecido disso, né? Eu só confiei no Senhor. Falei, não, Senhor, que seja feita a sua vontade, né? Alguma coisa tem, né? Algum plano, algum propósito tem. E aí teve eu e a Ellen, a gente estava querendo comprar um carro. Na verdade, eu não queria. Só que a pastora deu a palavra aqui para ela, né? Falou, não, você vai comprar o carro e vai ser do jeito que vocês querem, não sei o quê. Aí eu falei, amém, né? Aí a gente comprou um carro, irmãos. E eu falei, por conta daquilo que aconteceu no passado, eu falei para minha esposa, a gente só sai da agência com seguro. Não vamos sair da agência sem seguro. Ela, tá bom. E aí, todo um trâmite, era um carro que a gente queria mesmo. E aí a gente tentava colocar no seguro, nada, recusado. A irmã ali, a nossa irmã, né? Ela falou assim, não está aceitando não está aceitando o seguro não. Aí não, mas o que está acontecendo? Não, alguma coisa tem, né? Não está aceitando no seguro. E aí quando foi ver, o carro estava todo bichado, irmãos. Não tinham feito a perícia que era para ter feito. Era de um amigo de um dos vendedores lá. E graças a Deus, por ter colocado isso no meu coração, por algo que aconteceu lá atrás, e era um carro mais caro ainda, a gente não saiu de lá com ele. Então eles trouxeram um carro melhor. Até os pneus estavam zeradinhos, que geralmente na agência vocês tiram os pneus, né? Pneu zeradinho, tudo bonitinho. Seguro aprovou na hora, a irmã Roberta falou, não, agora está aprovado, está tudo ok. E aí a gente está com o carro aí até hoje, para a glória do Senhor, né, irmãos? Então, assim, irmãos, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe o significado. E talvez você nem saiba, né? Porque ao preparar esse estudo, o Senhor me mostrou isso, né? Falou, tá vendo aquela pergunta que você tinha feito lá atrás? Foi isso. Né? Agora eu te dou entendimento para isso. Mas, às vezes, a gente não precisa entender. A gente só precisa confiar no Senhor. Amém? E isso aí era a abertura de culto. Mas assim, ao decorrer do tempo, o Senhor foi colocando outras coisas no meu coração, né, irmãos? E pesquisando também na internet, né, sobre Urão, veio outras coisas também. E assim, irmãos, nós devemos pedir a sabedoria de Urão para trabalhar também com qualquer tipo de material. Porque, às vezes, cada um aqui, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, aceitaram de determinada maneira. Né? Aceitaram, o pastor mesmo falou, eu ouvi no louvor, eu me converti, o Senhor falou comigo por meio do louvor. Né? Com o outro irmão, foi batido ali, né? Foi batendo a cabeça, até ceder, né? Até ceder. E assim como Urão Abi, irmãos, a gente tem que saber lidar com as pessoas, tanto as pessoas da igreja, como as pessoas de fora. Porque cada um é um material diferente. Tem aquelas pessoas que são como o ferro, gelado, né? Duro, como a pedra, aquele que você tem que falar, não, irmão, você quer sair da igreja? Então tá bom, pode ir. Mas depois, não vai falar que eu te avisei. Esse irmão, às vezes, é a pedra, ele precisa ser duro com ele. Mas se você fala isso para uma pessoa que é um linho fino, irmãos, nunca mais volta. Não volta, não tem chance. Então, nós devemos pedir sabedoria a Deus, ao Senhor, para saber trabalhar com cada tipo de material. Né? E com isso, irmãos, partindo disso que cada irmão aqui é um material diferente, foi assim que o Senhor nos encontrou também, né? O Salomão, ele trouxe todo aquele material do rei de Tiro, né? Ele falou, não, os sidônios são os que sabem trabalhar melhor a madeira, então eu quero vocês trabalhando aqui. E aí ele falou, nossa, como você é sábio, né? Não, vou enviar toda a madeira que você precisar, vou enviar todo o equipamento que você precisar. E foi assim conosco, né? Eu enxergo Urão Abi, irmãos, como a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, a Bíblia, né?
eu enxergo Urão Abi como a palavra do Senhor, porque ela sabe trabalhar com qualquer tipo de material, né? Ela se renova todos os dias, como essa palavra, né? Ao decorrer do tempo, ela foi falando ao meu coração de diversas formas diferentes. E às vezes a pessoa não soube lidar com você, irmãos. A pessoa não soube tratar com você naquele momento, com o seu coração. Mas se apegue ao Senhor, irmãos. Volte a ler a palavra do Senhor. Muitos irmãos, muitas igrejas, né? Não essa, mas muitas igrejas aí fora, os irmãos não lêem nem a Bíblia, irmãos. Os irmãos não lêem a Bíblia. Então, como quer ser moldado, né? Como quer ser a imagem de Cristo na igreja, né, irmãos? E assim, nós somos chamados, irmãos, nós éramos como essa pedra bruta, como essa madeira, sem entalhe algum, né? Trazidos de um lugar distante. Só que assim, irmãos, você vê uma madeira aqui no lixo, para mim, não significa nada, né? Agora, para uma outra pessoa que tem uma visão, vai falar, opa, vou fazer uma estante, né? Vou fazer um rackzinho ali, vou colocar ali na sala, um púlpito. Amém, irmãos? E foi assim com Jesus. Jesus, ele enxergou algo em você, irmãos. Jesus, ele enxergou algo em você. Ele viu a preciosidade em você, irmão. E assim, como aquele material bruto, nós somos resgatados, né? Nós somos resgatados. E assim, nós chamamos isso na célula de justificação e santificação inicial, né? Que é o que nós estamos aprendendo na célula, né, irmãos? E assim, Jesus, ele nos salvou, né? Nós que não valíamos nada, era como uma pedra bruta ali, o Senhor, ele nos justificou. Nós não valíamos nada, irmão. Sabe, não tinha nenhum visionário, não tinha ninguém que olhasse para nós e falasse, presta. Não, a gente não prestava, né? A gente era pior do que a gente imagina, como diz o pastor Davi, né? A gente era pior do que a gente imagina, irmãos. E assim, o Senhor nos encontrou e Ele nos trouxe para perto dEle. Ele nos justificou com o seu sangue carmesim na cruz do Calvário, né? E nos tornou santo, né? Que essa palavra santificação significa separado. Então Ele nos separou. Assim como foi separado aqueles materiais para o templo de Salomão, Ele também nos separou. E assim, irmãos, Ele está criando um propósito em cada um. Ele tem um propósito para cada um aqui. Mesmo que você não saiba, mesmo que você ainda não compreenda, Ele tem um propósito. E nós chamamos isso também na célula de santificação contínua. Ou seja, Ele está trabalhando ali a madeira, irmãos. Ele está pegando a madeira, está colocando cada entalhe em você. Está desenhando, está colocando em você a marca dele, a marca de propriedade do Senhor. Você é propriedade do Senhor, meu irmão. Foi colocado determinadas marcas naquele material, naquela madeira, naquela pedra, que hoje, qualquer historiador, né? A gente sabe que o templo de Salomão não existe mais, né? Esse templo aqui de Salomão, ele não existe mais. E muitas peças foram roubadas, né? Mas hoje, se um historiador, aquelas pessoas um arqueólogo, pega qualquer peça daquilo, qualquer peça de bronze, qualquer escudo de ouro, ele vai olhar e vai falar, pertencia ao templo de Salomão. Às vezes, irmãos, nós se perdemos, né? Jesus, ele colocou até a marca ali, mas por não entender o propósito de Deus, às vezes a gente se desviou. Ou por não saberem como trabalhar no nosso material, naquilo que nós éramos, a gente se afastou do caminho do Senhor, né? Mas Ele deixou uma marca em você, irmãos. Ele deixou uma marca, a marca da promessa, a marca de santificação. Você tem a marca do Senhor. Então qualquer arqueólogo, qualquer um que veja, que olhe para você, irmãos, vai saber a quem você pertence. Você pertence ao Deus vivo, ao Deus criador do céu e da terra, ao Deus que tudo pode, tudo faz. Basta você confiar. Mas não é pela sua força.
A matéria ela não mudou sozinha, irmãos. Ela não quis ser mudada. Ela nem sabia que isso era possível. Foi graças ao Senhor. Assim como a construção do templo, né? A gente atribui aqui, o rei até falou, nossa, graças a Deus, né, que o Senhor colocou um homem sábio. Mas quem deu a sabedoria a Salomão? Foi Deus. Foi tudo por conta da promessa de Deus. Davi falou, não, eu vou fazer uma casa para o Senhor. Ele, não, você não. Davi tinha muitos inimigos, estava em meio à guerra, mas ele falou, o seu sucessor, eu vou dar riqueza e eu vou dar um tempo de paz para ele construir o meu tabernáculo. Então, foi tudo graças ao Senhor, irmãos. Não foi glória do Davi, não foi glória de Urão-Abi, não foi nada disso. É Ele quem nos dá sabedoria. Eu estou aqui diante de vocês, irmãos. O Dean só tem defeito, não tem nada a oferecer. O Dean não tem nada a oferecer aqui para ninguém. O que eu tenho de bom é do Senhor. Foi o Senhor que me deu. O que você tem de bom, irmão, é do Senhor. E Ele ainda quer trabalhar na sua vida, irmão. Ele quer terminar um entalhe. Ele quer terminar cada entalhe na sua vida, cada propósito. E tem um motivo para isso, né? Tem um motivo para isso. Então o Senhor, Ele é aquele que tira as nossas impurezas. Amém? Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Ele está tirando as suas impurezas, irmãos. Tudo aquilo que você está passando, no Senhor, é um trabalhar dEle. É deixando a sua marca, deixando você cada vez mais parecido com o Senhor. Né? Amém, irmãos? E também tem a santificação final, né, irmãos? Pode abrir comigo em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, tem uma promessa, né? Tem uma promessa e eu entendo essa promessa como a parte final do Templo de Salomão, né? Quando muitos desses materiais eles foram cobertos por ouro. Você vê qualquer imagem do Templo de Salomão, você vê ele todo dourado, todo em ouro, né? Vê ouro para tudo quanto é lado, os querubim, os anjos, tudo dourado, irmão, tudo no ouro, né? E eu entendo que essa seja a santificação final, irmão. Quando o nosso corpo vai ser revestido de um corpo incorruptível, né? Sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem imoralidade, sem rancor, sem mágoa. É isso que o Senhor quer. É para isso que serve. É esse o propósito, irmão. É para isso que Ele quer. Às vezes, assim, irmãos, nós pedimos muito, assim, saúde, né? Nós pedimos saúde, nós pedimos dinheiro, nós pedimos várias coisas, né? Nós pedimos uma cura, né? E Jesus, Ele provou isso, né? Ele desce um homem, né, paralítico lá, e aí todo mundo esperando o quê? Que ele fosse curado.
E aí Jesus fala, não, você está salvo. Você foi perdoado. Você está salvo. E aí todo mundo olha assim, ué, perdoado? Não era para ele curar o paralítico? E eu compreendo muito isso na minha vida, irmãos. Porque assim, o maior milagre, isso eu já falei para o pastor desde o início, né? Desde o meu início de conversão. O maior milagre que o Senhor fez em nossas vidas foi nos dar a salvação. Porque nós não estamos aqui para ganhar esse mundo, né? Não importa, irmãos. Não importa como vamos para a glória. O importante é ter o nosso nome escrito no livro da vida. O importante é que lá na glória nós vamos estar louvando junto com os anjos. Santo, só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor Jesus. Então, o maior milagre que o Senhor tinha para fazer na sua vida, irmãos, foi te achar. Foi te talhar ali a vontade dEle, te moldar a cada dia, para ser cada vez mais semelhante a Ele. E assim, irmãos, quando veio isso no meu coração, né, sobre o revestimento do templo ali com ouro e a justificação final, veio um vídeo, né, um podcast, um corte ali do Morada, né, que fala justamente sobre isso. E eu ia explicar aqui como é o vídeo, irmãos, mas eu pedi para os meninos para colocarem para a gente, que aí vai ser até um pouquinho mais rápido, né? Amém? E se os irmãos não entenderam nada do que eu falei até agora, eu espero que não, que o Senhor venha falar no coração de cada um. É um resumão mesmo, é um resumão daquilo que o Senhor trouxe no meu coração. Amém? A palavra propósito significa ser amassado para se tomar molde daquilo que está imitando. Essa é a origem da palavra propósito. Caramba, Bruno. É uma forma onde a gente é colocado e espremido para que não fique mais a nossa imagem, mas fique a imagem daquilo que nós estamos imitando. Malaquias 3:3 tem uma lição muito grande para a gente sobre propósito. Ele vai se assentar, estou falando de Deus, Deus vai se assentar como um derretedor do ouro e da prata para purificar a casa de Levi, para que eles possam apresentar a Deus algo agradável, aceitável. Eu comecei a pesquisar sobre, caiu um livro no meu colo e falava sobre o assunto, um dos capítulos. E aí ali uma mulher, um grupo de estudo bíblico americano, pegou esse mesmo versículo e elas fizeram o que eu não fiz, né? Foram mais espertas. Elas marcaram um horário com ourives e falaram assim, olha, a gente leu na Bíblia sobre a sua profissão, a gente queria ver um dia você trabalhando para a gente entender com mais profundidade do que está se falando. E ele não deixou todas elas ficarem, falou só para a líder delas ficarem, então só uma pôde ir. Ela foi, pôde entrar, pegou a Bíblia, assim, ficou de boa no cantinho. A primeira coisa que ele fez para trabalhar, ele pegou a cadeira, sentou. Aí ela já abriu a Bíblia e falou, ué, ele se assentará. Falou assim, moço, o texto aqui de Malaquias é 2.400 anos atrás. E está falando de se assentar. Por que até hoje, com toda a tecnologia, toda a evolução de tudo, vocês continuam trabalhando sentados? Sendo que aqui está falando que o ourives, ele se assentar como um ourives, você continua sentado. Aí já começou a ministração. Ele falou assim, moça, porque sem olhar para ela, falou assim, porque a posição sentada é a posição mais confortável que eu tenho para não tirar os olhos da peça. Aí ela já, Ele falou assim, porque eu tenho que deixar essa peça no meio do fogo, porque é no fogo que eu tiro as impurezas, eu purifico e eu trago o que tem de valor de verdade. Eu não posso tirar os olhos dela, porque senão pode passar do ponto, e se passar do ponto, eu perdi todo o meu trabalho. Então foi muitas lições assim. Ela falou assim, uau, tem um ponto certo, o ouro pode passar do ponto. Eu falei assim, pode passar do ponto. E ela falou assim, mas qual é o ponto certo? Aí foi a primeira vez que ele tirou os olhos da peça, rapidinho, só olhou para ela, sorriu e falou assim, a hora que eu me vejo nele, a hora que espelha, o ourives chama de espelhar, a hora que porque fica um líquido, né, todo grosso, viscoso, de repente espelha perfeitamente. A hora que espelhou, tira do fogo, porque está pronto. E você realmente vai poder influenciar a terra com algo que não é somente de você, mas é a forma que nós estamos imitando, é como nós encontramos nosso propósito. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então vocês viram qual é o ponto certo do ouro? Glória a Deus, né, irmãos? E que nós venhamos ser revestidos desse ouro do Senhor. Que por meio dos seus propósitos, por meio daquilo que a gente vê como dificuldade ou aflição, que para o Senhor Ele está deixando uma marca, está nos deixando cada vez mais parecido com Ele. Está deixando cada um aqui cada vez mais parecido com a sua vontade. Que cada irmão aqui possa ser
os pés do Senhor aqui na terra. Que cada irmão aqui possa ser as mãos do Senhor aqui na terra. Que cada irmão aqui possa olhar com a misericórdia do Senhor, possa ter a visão, olhar para esse mundo afora e ver várias pedras, várias madeiras, tudo aquilo que pode ser feito no coração deles. Saber que aquele templo foi um lugar onde o Senhor habita. E o Senhor hoje ele habita na igreja, não é em templos feitos por mãos de homens, como esse aqui que não existe mais, irmãos. Ele quer habitar no nosso coração, Ele quer habitar na nossa vida. Ele quer transbordar em nossas vidas. E o que é transbordar? Não é quando o Senhor faz algo na vida de alguém, irmão, não é só para abençoar você. Ele quer abençoar pessoas. Ele quer abençoar gerações. Ele quer abençoar milhares. Ele quer abençoar multidões. Quando Ele tem um propósito na vida de alguém, e esse alguém faz conforme a tua vontade, é obediente para fazer a tua vontade, aquela bênção, por mais que você não saiba o verdadeiro significado daquilo, mas é para glorificar o nome dele. O Hurão Abi, ele não sabia qual era o propósito dele saber fazer ou trabalhar com todas aquelas coisas, mas no final o propósito era glorificar o nome do Senhor Jesus. Sermos purificados, assim como a casa de Levi, para trazer um louvor, uma adoração agradável a Deus com as nossas vidas. Amém, irmãos?